os ritmos afro-indígenas brasileiros e eu espero que vocês gostem do nosso showzinho. E convidar quem quiser, estão todos convidados, todo mundo convidado a chegar às quintas-feiras à noite na Dux para tocar com a gente. Combinado? Combinado! Aê! Bota a vender que eu quero ver! Bota a vender que eu quero ver! Você bota a vender! Aê, 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 aê! Bota a vender que eu quero ver! Bota a vender que eu quero ver! Você bota a vender! Aê, 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 aê!
agradecer muito a Tamara pelo convite. Obrigada a vocês. E sintam-se convidados a chegar na Dulce às quintas-feiras, às 7 da noite. Todo mundo convidado para chegar e tocar com a gente. Tem que ter instrumento já, né? Não, tem os instrumentos lá. Só chegar junto e tocar com a gente que vai ser lindo. Todo mundo convidado, ok? Eu sempre esqueço disso, gente. Tem as nossas redes sociais, Caldeirão da Dulce. Quem puder, segue a gente, dá uma força. Caldeirão da... Aí não tem... não. Caldeirão da Dulce. Então quem puder, segue a gente para dar uma força. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Boa noite novamente, gente. A gente vai dar início agora ao nosso painel, como eu falei, titulado de Vivência das Comunidades, Economia e Assessoria Popular. E eu gostaria de convidar para mediar a nossa mesa os advogados Samuel Monteiro, ele é aluno do mestrado em Direito do Programa Universitário da UFC, e a advogada Carolina Moreira, especialista em Direito Imobiliário, mediadora comunitária da DPE e atualmente integrante do Fórum Cearense de Mulheres e Articulação de Mulheres da Direito. Para compor a mesa como palestrante, eu gostaria de convidar a Fátima Moura, moradora da Vila do Centro, e representante da Instituto com Moradia no Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor de Fortaleza. Também vou convidar a Ana Cícera Martins, pedagoga militante da moradora da DCC, integrante da Frente do Grupo Moradia Digna. O Sr. Francisco Martins, formado em Teologia e Ciências Religiosas, militante do Movimento dos Conselhos Populares, do MCP, e vice-presidente do Conselho Gestor da DCC. Por fim, Rogério Costa, psicólogo e assessor de pessoas, do CDPHS, e integrante da Frente do Grupo Moradia Digna. Passo a palavra agora para os nossos mediadores que irão conduzir a mesa de debate. Aqui? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Cauana e, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer ao Maju pelo convite
de estar presente hoje nesta celebração de 30 anos, assim, é um misto de nostalgia e de muita emoção, assim. Eu sei que é um relato que deve estar sendo bem recorrente, assim, vocês devem estar ouvindo sempre, e por isso que transpõe a esfera do pessoal, passa por uma esfera que precisa ser mesmo muito repisada, né? Que é o quanto as nossas vidas, as nossas trajetórias se unem nesse grande elo que é o Najuc, né? Essa grande casa, né? Esse lugar que atravessou as nossas formações, que hoje a gente consegue olhar e ver, né? Que isso, na verdade, nos une em uma grande casa, né? Agradecer bastante pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui hoje. Especialmente por se tratar de uma mesa sobre esse tema, né, que traz para o centro do debate os moradores e moradoras, né, que são convidados. Hoje a gente tem uma mesa muito bonita, né, uma mesa repleta de convidados e convidadas. Desde já agradeço também a presença deles. Agradeço a presença do Samuel também, que está aqui comigo na mediação. E o intuito dessa mesa hoje é ouvir e compartilhar saberes, né? Muito daquilo que a assessoria jurídica se propõe. Eu acho muito simbólico a gente estar hoje aqui reunidos para ouvi-los e para, de fato, exercer aquilo que a assessoria jurídica ela deixa de marcante nas nossas vidas, né? Na nossa formação, que é esse lugar de fala de quem está diretamente inserido nos contextos de violação de direitos, que são, no caso, os moradores e moradoras. É por isso que eu acredito que essa mesa, por si só, ela já traz essa marca, né? Já se anuncia, né? Agradeço bastante, mais uma vez, ao convite. Vou passar a palavra para o meu colega. Boa noite a todos. Então, só para reforçar o que a colega já trouxe, mas é bem isso, o sentimento de gratidão e de felicidade por estar aqui. E só endossando ainda mais, né, acho que é uma riqueza a gente ver, estarmos aqui reunidos para ouvi-los, né? Ouvir pessoas que estão nas realidades sociais, a expressão cultural que a gente vê antes, que isso tudo nos lembre que a universidade, o lugar do conhecimento, não pode ficar restrito aos livros, né? Não pode ficar restrito à teoria. Ela nasce, ela se renova, ela cresce, ela se engrandece a partir da realidade das pessoas, e no nosso caso em especial aqui, dos sujeitos de direito, né? A gente que passa aí a graduação toda e depois pós-graduação e ainda mais falando de direito, mas direito para quem? E que bom que estamos aqui com tantos sujeitos de direitos, né? Que é o nosso objetivo. Eu acho que já foi falado, né? Mas a gente está aqui com a aluna Fátima Moura, da Vila Vicentina, a aluna Cícera e o Sr. Francisco Martins, do Coronel PC, com o senhor Rogério do Bom Jardim. Qual as questões? Ok, então sejam bem-vindos os nossos palestrantes, né? Todos. A gente estava combinando antes e já torna público aqui para todos, né? Nós vamos ser só os mediadores, a gente vai estar aqui só para ajudar a conduzir a conversa, mas a luz vai brilhar sobre os senhores e sobre as senhoras, né? Então se sintam muito à vontade, muito livres, para trazerem toda essa riqueza que é da própria realidade, né? Os quatro são bem ativos aí na questão das EIs, né? E aí só uma palavrinha sobre as EIs, contextualizando um pouco para a gente começar a conversa, né? As EIs, para quem não sabe, são as zonas especiais de interesse social. É uma criação brasileira, atualmente se admite, né? Ou se tem se convencido de que foi um instituto que nasceu em Recife, na década de 80, e se destina, né, a alguns objetivos, por exemplo, regularizar assentamentos habitacionais da população de baixa renda, visa normas urbanísticas especiais, a regularização fundiária,
busca ampliar a oferta de solo urbano com infraestrutura que seja um solo urbano integrado à cidade e a construção de habitação de interesse social. Né? É um instituto que, como eu falei, nasceu no Brasil e tem sido estudado, tem sido olhado com muita atenção por todo mundo, e isso acho que é uma riqueza nossa que merece toda a atenção. Né? E aí, de cara, já nesse processo de demarcação das EIs, né, a gente queria já passar a palavra para vocês. A gente sabe que tem realidades diferentes, são 6 diferentes. Fiquem livres assim para cada um falar, né, respeitando o tempo do outro e respeitando também, né, para que todos tenham tempo de fala. Mas a gente queria começar perguntando como é que se deu o processo de demarcação, a luta, como é que cada realidade que os senhores vêm aqui apresentar, como é que se deu esse processo de demarcação, as tratativas com o próprio bairro, as tratativas com a prefeitura, esse processo de luta em si, e aí se puderem a gente começa com isso. Pode ser? Quer começar? A questão da vida do sentido, eu acho que essa história é assim, Com licença. a vida do sentido, como é que começou isso tudo, tem muitas memórias, né? Eu tô morrendo de vergonha. Gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, do Maju, para estar aqui presente, que para mim é uma honra. Também estar ao lado de amigos tão queridos e que, para mim, eu tenho que me espelhar todos os dias para prosseguir na luta, porque eles chegaram nelas de mim, né? Graças a eles é que eu estou aqui, porque senão nossa luta não teria chegado até onde nós chegamos sem a ajuda deles, né? Bem, no nosso caso, eu não sei se todo mundo aqui conhece, né? Assim, que as pessoas os alunos que estão vindo de fora, alguns tiveram a oportunidade de conhecer a vila hoje, né? Mas nem todo mundo, não sei se todo mundo que está aqui conhece. Mas a vila, ela vive sob assédio imobiliário porque ela tem uma localização excelente no bairro Dionísio Torres, né? Que muitos chamam até de aldeota, aquele pedaço lá que pra gente é Dionísio Torres, né? E eu, por exemplo, posso dizer que essa luta não começou há 7 anos, porque dessa vez nós estamos nessa luta de regularização fundiária da vila há 7 anos. Mas eu vou completar 28 anos que moro lá, agora em dezembro, e desde que eu cheguei lá na vila, que eu venho, infelizmente, fruto de um despejo traumático do São João do Tauá, porque eu sou filha de lá, que é um bairro vizinho, e por necessidade eu fui morar na Vila Vicentina, que é a Zeida de Torres. E eu lembro que ao chegar na vila, os moradores queriam saber, geralmente quando chega uma pessoa novata, todo mundo quer saber, por que você chegou aqui, de onde é que você veio, qual foi o seu problema, né? Aí quando eu contei que tinha ido para lá, já fui para um despejo da casa que a minha mãe casou, teve todos os filhos de parteira em casa e morou 50 anos, por isso que eu digo que foi um despejo traumático. Porque a gente teve que sair de lá, porque quando houve a prioridade da venda da casa, que era de vila também, nós não tivemos, a minha família, condição de comprar. E eu acabei de parar na vila, graças a Deus, né? Aí, quando eu cheguei e disse por que eu tinha vindo para lá, me disseram assim, mas a senhora veio para cá, a especulação já havia chegado lá 28 anos atrás. As pessoas me diziam, mas isso aqui vai ser vendido. Eu digo, como? Eu já vejo uma situação tão difícil, de graças a Deus chegar aqui, vai ser vendido. Aí eu não me conformei. Passei a estudar a Vila Vicentina, de onde aquele terreno tinha saído, quem eram aquelas pessoas que moravam lá, quem administrava aquele local. Foi quando eu descobri que o terreno tinha sido fruto de uma doação de um rico fazendeiro e farmacêutico em 28 de outubro de 1938, para um grupo de leigos da Igreja Católica, seguidores de São Vicente de Paulo, chamado Vicentinos, administrarem em favor dos pobres, né? Eles cederam o terreno, local onde seriam construídas casas que abrigariam pessoas de alta necessidade e senhoras idosas e remanescentes das secas, né? Para que essa construção acontecesse, ela começou em 1939 até 1945,
para que mais ou menos umas 40 casas da vila fossem construídas, 2 a 2, ficando uns becos, e depois, por uma necessidade de agrupar mais pessoas, ela ficou um quarteirão quadrado, que compreende a Avenida Antônio Salles, a Rua Nunes Valente, a Rua Tiburcio Cavalcante e a Rua hoje do Expedito Lopes, né? E eu procurei saber quem administrava, me infiltrar no grupo que administrava lá para descobrir por que eles queriam vender. E eu não entendia nada de especulação imobiliária. Meu negócio era proteger minha moradia de quem estivesse lá, porque não adiantava proteger só a minha, tinha que ser de todo mundo que estava lá, né? Aí eu comecei a juntar pessoas, passei a participar do grupo católico como membro, fiz toda uma formação para me tornar uma vicentina leiga como eles, me tornei. Lá eles tinham uma hierarquia, que lá tinha uma unidade que se chamava conferência. Eu passei a fazer parte desta conferência, Conferência de São José, eu era inclusive a tesoureira. A gente apurava uma mixaria, mas eu era a tesoureira do negócio. Aí eu comecei a ver que eles pregavam uma coisa que eles não aplicavam, era para fazer caridade, era tanta coisa que eles pregavam, que eu, depois que eu já tinha me tornado vicentina, comecei a observar que não era aquilo que eles diziam que faziam, que realmente eles faziam. Aí eu passei a participar de reuniões mais, que agregavam mais grupos de hierarquia deles, e percebi o interesse que eles tinham em vender a vila. E eles diziam que a venda ia ser feita para ajudar comunidades mais carentes do que a nossa, o que não justificava, o que não era verdade. Numa dessas reuniões, inclusive, que eu nem gosto muito de falar em público, mas eu fui obrigada a fazer isso para defender a minha moradia, de todos que estavam lá, e eu comprei essa briga lá dentro. Aí, a partir daí, eles não ficaram me vendo muito bem, e eu também não quis mais participar com eles. Aí me afastei, mas me afastei para me defender, agrupando as pessoas, e tudo que vinha de lá para cá, dos administradores, que eles têm uma hierarquia, de tempos em tempos, muda o administrador, né? E cada administrador que entrava tinha planos mais mirabolantes do que o outro para tirar a gente de lá. Teve gente que chegou, administrador, com como é que se diz? Desenho de arquitetura, umas plantas, que a história era essa, né? Querendo convencer a gente, pensando que estava falando com um bando de abestado. A gente vai derrubar isso aqui, a gente vai construir embaixo, eles queriam lá os comércios, algumas coisas lá, e vamos fazer para vocês em cima, era tipo os pombais. Só que isso eles diziam que iam levar a gente bem para longe, e depois a gente voltava. Quem era que ia acreditar na história dessa? Ainda teve gente que acreditou. Foi fogo para a gente tirar da cabeça do povo que aquilo ali era uma... O povo estava querendo enganar a gente, mas nós conseguimos. Lá na vila, a gente mora perto de vários canais de televisão e de jornal. Quando eles ameaçavam a gente já estava mais fortalecida ao longo do tempo, a gente ameaçava ir para as mídias. Aí eles desistiam. Teve uma administradora que teve a capacidade de uma união perto de casa. Ela fechou um muro para separar as casas da capela que a gente tem, querendo, com isso, eliminar a capela, e alugou para um estacionamento privado, né? E isso não era para ter sido feito, porque a gente sabia que depois que alugasse o estacionamento, o próximo passo seria derrubar a capela e invadir o quintal. E o ocupando o espaço todo. O pessoal da vila se aproximou desse muro que estavam fazendo, na calada da noite, botaram abaixo. Eu sei que, afinal das contas, essa história foi parar na delegacia, porque a mulher tinha alugado, como administradora, esse espaço, mas era a revelia de quem estava acima dela. Parece que, eu não sei o que foi que ela fez com o dinheiro, que parece que ela não repassou, foi uma confusão danada. Eu sei que para a gente foi favorável essa confusão que houve, porque aí deu uma parada nas pressões deles contra nós, né? Aí o tempo foi passando e bem, quando eles inventavam umas marmotas lá e a gente ia escapando. Só que quando foi em agosto de 2016, eles vieram com gorro de gás, como quem diz assim, até hoje eles estão resistindo, mas agora nós vamos acabar com eles de vez. Aí
entregaram a administração da vila com a corretora, como é que se diz, no escritório de advocacia imobiliária, que botou uma corretora porta a porta, apavorando os moradores, oferecendo, dividindo os moradores, que é isso que eles fazem quando eles querem destruir o local, oferecendo 50 mil reais em 2016, agosto de 2016, para uns, ou um apartamento em Maracanã para outros. Infelizmente, ainda existem pessoas que têm medo de lutar e que acreditam nas conversas de uns e outros que aparecem para iludir. Infelizmente, isso acontece. Nessa confusão, 11 casas conseguiram ser negociadas. E nós ficamos muito preocupados, né? Eu principalmente, porque essas alturas eu já tinha perdido os meus familiares, eu morava lá só. E as casas, todas de tijolo branco geminadas, o perigo era grande, essa negociação, o que esse povo ia fazer, né? Aí eu sei que essa pessoa negociaram, uns foi para Maracanã, outros receberam os 50 mil reais. O que aconteceu? A imobiliária lá, o escritório de advocacia, botou uns capangas, uns caras lá para vigiar as casas para que nós não nos aproximássemos dela, nós e os outros moradores que estavam lá. Os moradores da vila, em consenso, se reuniram, foram até lá, conversaram com esses caras e tiraram eles de lá. Em represália, eles foram judicialmente solicitar uma reintegração de posse das casas. Só que essa reintegração de posse, quando veio, a gente já estava em agosto logo, quando começou a negociação, eu participo de um evento cultural que se chama Percurso Urbano do Centro Cultural do Banco do Nordeste, na qual a mediadora, Olga Gomes de Paiva, uma historiadora, era a mediadora nesse dia, e o assunto foi especulação imobiliária. Eu cheguei, eu pedi licença e perguntei se eu podia falar do que a gente estava passando. Ela disse que sim. Aí eu abri o coração, contei a história toda para ela. Ela disse para mim o seguinte: quando terminar o percurso, a gente vai conversar e eu vou te repassar o telefone. No dia seguinte, ela, na saída, terminou o percurso, ela me passou o telefone, era do João Alfredo, né? Que é o nosso ídolo, foi quem deu o pontapé inicial, junto com a Olga Gomes de Paiva, na luta da Vila Vicentina. Eu procurei o João Alfredo no dia seguinte, o João Alfredo me encaminhou para o Escritório de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Alencar. Ou seja, a partir daí, nós passamos a ser acompanhados pelo escritório. Quando a bomba veio dessa reintegração de posse, a gente já estava protegido, né? A gente estava acompanhado pelo Freitito. A nossa advogada, inclusive, no ícone Maiara Justa, passou o dia inteiro lá no fórum, tentando derrubar essa reintegração de posse, e nós lá no modo desespero. Porque quem veio fazer a reintegração de posse, o oficial de justiça, trouxe a guarda do fórum, extrapolou todos os seus, como é que se diz, os direitos que ele tinha como funcionário público de agir, ele extrapolou todos. E os próprios caras que estavam como capangas lá, vigiando as casas, ele trouxe, sem nenhuma proteção para fazer isso, ele mandou simplesmente demolir 3 casas, as que tinham sido negociadas, demoliu, botou abaixo total, 3 que eram vizinhas que tinham sido negociadas, e as outras, como elas não ficavam juntas, se eles fossem derrubar, eles iam derrubar a casa seguinte, então eles tiraram o telhado, botaram abaixo o telhado, porta, janela, tudo. Nós passamos, foi um dia de terror, 28 de outubro de 2016. A mídia, em apoiadores de todas as partes dessa cidade, estiveram presentes lá. Alguém que quiser ver os vídeos, está na página Resistência Vila Vicentina no Facebook. Está na página Resistência Vila Vicentina no Facebook, né? E, por conta disso, a gente fez uma assembleia geral com esses apoiadores. Foram feitos 3 pedidos de tombamento com o patrimônio histórico da vila, porque ela realmente deu início ao bairro, né? E quando nós entramos no Freitito para pedir ajuda, descobrimos imediatamente que éramos uma zona especial de interesse social, local esse que só pode ser constituído moradia popular e que não
pode ser construído apartamento, que era o que eles queriam construir, né? Agora eu me perdi. Ela pediu para eu concluir aqui e eu... Desculpa, dona. Porque se eu for esticar, vai longe. Eu chegar onde a gente está hoje... Desculpa, a gente esqueceu de avisar no comecinho da nossa apresentação que, como a gente está com a mesa com muitos convidados hoje, a gente vai precisar ter um tempo mais restrito. Mas a gente vai abrir uma certa interlocução entre vocês, entre a plateia, entre a gente. Então, que a senhora trouxe já traz bastantes elementos, aí a gente vai trocar um pouco de fala e quem sabe a gente vai voltando e vai se complementando. Pode ser Ok, assim? pode, tranquilo. Tudo bem? Eu nem queria falar. Não, mas a senhora foi maravilhosa. A gente não poderia sair daqui sem ouvir, né? Não faria o menor sentido dessa vez. Sem a sua contribuição. Agradecemos A história bastante. é longa, né? Para Não, as pessoas entenderem, tem que contar. não, mas tem que contar a história e a senhora começou bem. A senhora não deixou de cumprir o objetivo. Agradecemos bastante a sua fala. Aí a gente pede para o professor falar só para a gente conseguir garantir um tempo ok para todo mundo e de repente a gente vai voltando e vai se complementando aqui. Essas regras a gente serve mais para a gente garantir um certo equilíbrio, mas a gente pode ir conversando, com certeza, é uma grande conversa. Quando ficar pertinho, aí eu vou no papelzinho, tá? Boa noite a todas e a todos. Sou lá das SPC e a nossa história começou bem antes do ano de 2009. Nós somos uma ocupação dos anos 90. A gente fica situado ali próximo à UFC Agronomia, né? A antiga base velha, para quem conhece, é dos campos de futebol. E houve uma ocupação nos anos 90, quando a minha família se mudou para lá. Em 94, né, a gente começou já essa luta pela questão da moradia. Em 2005, junto com o Ceará Periferia, né, a gente fez um processo de regularização cidadã, né, junto ao Ceará Periferia, Caixa Econômica. Daí a gente teve apoio, né, do Escritório de Justiça e Paz de Recife, onde se teve as primeiras experiências de ISEIs, né? Então eles trouxeram esse elemento para a gente estar trabalhando na comunidade, já prevendo o plano diretor de 2009. Né? Então, de 2005 até 2009, a gente teve uma mobilização muito grande na comunidade. Era uma regularização cidadã, não de todo o Planalto do PC, né, mas somente de algumas casas. Se eu não me engano, era 1.200 casas, né? E aí a gente começou esse processo. Então, quando a gente chegou no plano diretor de 2009, a gente estava bem fortalecido na comunidade, né? A comunidade estava bastante mobilizada, porque tinha reuniões de quarteirões, né? E a gente sempre falava nessa importância do Planalto PC se tornar uma AZEIS, que era a Zona Especial de Interesse Social. E aí a gente começou a trabalhar e no plano diretor de 2009 se juntaram algumas ZEIS, né, algumas comunidades, e lá foram tiradas 45 ZEIS de ocupação. E dentre elas estavam o Bom Jardim, o Bora Brasil, o Pirambu, o Planalto PC, que é o PC, o Lagamar, né? E depois dessas do plano diretor, aí teve a questão de priorizar 10 ZEIS, né? Primeiro foram 9, depois veio o Lagamar, né? E depois se juntou agora o Cais do Porto e agora mais uma nova que é a ZEIS Cajazeiras. Né? E assim, no ano de 2019, a gente teve 2016, que teve aquela questão da gente estar no comitê das ex, que foi lá para o Ipanfló, né, onde a gente começou toda essa mobilização para que realmente as ex saísse do papel, porque ficou previsto que um ano depois ao plano diretor era obrigação a sair do papel. E até hoje, né, a gente está na luta.
mas a gente já avançou muito, né? A gente, né, é o Plano Integrado de Regularização Fundiária de 10 ex, né? A Caixa do Porto e a Cajazeiros, porque teve a sua eleição ano passado, e a Cajazeiros foi esse ano, né? Mas a gente continua nessa luta. E a gente quer ressaltar aqui, não porque a galera está aqui, né? Mas a grande contribuição do Naju, né? Para que a gente pudesse estar onde a gente está, garantindo, conhecendo nossos direitos. Né? Então, assim, a gente fez um plano integrado de regularização fundiária, que são 8 cadernos, né? E esses meninos, gente, foi uma ajuda muito enorme, né? Para a gente que mora na periferia, né? Que a gente não tem um acesso à lei como se deveria ter todo o povo brasileiro. Porque a gente sabe que o direito e algumas disciplinas e algumas profissões não chegam para nós que estamos nas periferias, né? Então, o direito para nós era uma coisa muito distante, né? E com essa iniciativa do NAJUC, né, professores, de reitores que fizeram esse núcleo, e esse núcleo foi se chegando às periferias. Então, essa luta, né, é nossa. Quando a gente se reúne, eles dizem assim, não, a gente está aqui aprendendo com vocês. Aí a gente diz assim, não, mas a gente também está aprendendo com vocês. Né? Porque o aprendizado ele é uma troca de quem ensina e de quem aprende. Né? A gente podia ter a prática, a gente não sabia as leis. Então, eu vou ficar aqui que ele vai falar mais um pouco. Nós somos irmãos, estamos na mesma luta há muitos anos, desde os anos 80. Bem jovenzinho. Boa noite, né, a todos e a todas. Meu nome é Francisco. Também sou morador lá no Azeite. Sou vice-presidente do Azeite. A Cícera é minha irmã, né, como ela já falou também. A gente tem todo um processo de luta, né, eu só queria acrescentar que a nossa luta como militante social, defesa do direito à moradia digna, não começou no PC, começou lá na Aerolândia, nos anos 80, como jovem como você naquela época, a gente participava das comunidades eclesiásticas de base, as sedes, né? E é um movimento ligado à Igreja Católica, né? E tem como base, como pensamento, uma linha libertadora da teologia da libertação, né? Como é muito importante. Então, o militante, né, ele tem as suas bases, a nossa base é essa base de uma igreja, povo de Deus, né, inserida na realidade e transforma a realidade, né? E aí, o NAJUC, né, tem um papel fundamental na luta dessas comunidades, né? Alguns alunos que nos acompanham, que já acompanharam e que hoje já são advogados, né, como a gente conhece aqui, que a gente fica muito feliz, né, é fundamental, né? E para encerrar, a importância que tem essa busca de interação entre o conhecimento científico, né, e o conhecimento comunitário, o conhecimento do povo. O povo também constrói direito, né? O direito é construído, ele não nasce, ele não cai do céu, ele é construído, né? As leis são a partir de uma construção social, moral, religiosa. É aí que as leis têm os seus fundamentos, né? Então, muito importante o NAJUC para que essas comunidades possam conhecer o seu direito a uma moradia. Então, esses 30 anos de
estar junto, né? É muito importante para nós das comunidades do Lacamar, do Poço da Graca, do Mucuripe, a do Sucurui 2, do Bom Jardim, do Pirambu, do Moura Brasil, das Vilas Vicentina, né? Essas são as do Porto, agora a Jazeira. Então, muito importante vocês, aí eu estendo aos professores, né? Aí aqui tem a professora Lígia, né? Tem a professora muito engajada e muito tem a professora Clarice, que é da arquitetura, né? Então são professores que compreendem que a universidade, o aluno, ele não está fora da realidade do direito, ele é vivido na realidade concreta, dos desafios, das lutas, né? O advogado, né? Se ele não entrar na realidade, né? Ele vai ficar voando, eu acho, né? Ele tem que conhecer a realidade, né? As comunidades, principalmente na luta do direito. Para encerrar, né? Dizer é solução, né? Um instrumento, a venda, esse instrumento jurídico, é solução para a moradia com dignidade. Infelizmente, o poder público é omisso, não só aqui no Ceará, é moroso, né? É enganador muitas vezes, porque às vezes, né, essa luta vem de 2009, nós estamos em 2023, e agora a gente está conseguindo elaborar o texto de 10 meses. E aí, dizer que, olhando para cada um de vocês que moram em bairros diferentes, essa luta é de vocês também. Uma fortaleza melhor é para todo mundo, né? É só lá com o PC. Não. Fortaleza, para quem tem melhor, né? Fortaleza é uma cidade, se eu tiver enganado aí, os professores e outras pessoas aí, é uma cidade para uma boa parte da cidade é irregular, né? Não tem o papel da casa, né? Mas muitos bairros de Fortaleza não tem escritura na casa. Eu tenho certeza que alguns alunos aqui moram em comunidade que tem uma parte é irregular, né? Então é isso. Então, o nosso muito obrigado e nós devemos estar juntos. Um mundo novo da gente, a gente tem tanta dificuldade, a gente tem uma grande vitória, né, agora em 2022, né, para 2023, né, a gente tem um novo reitor, né, tenho com certeza, ele vai dar uma cara nova, uma cara mais democrática à universidade, e isso é muito importante. E vocês, alunos, quem faz a universidade, para que essa universidade ela seja um encontro entre o científico e o popular para construir um mundo novo, um mundo mais justo, mais fraterno. Não tem outra saída. Não pense que nós vamos. Eu também sou advogado, fui formado em 2012, só não faço exemplo. O meu advogado disse a minha luta é na comunidade. Eles conhecem o caminho aí. Quero ganhar dinheiro. Aí, mais uma coisa, para encerrar de fato. Só será melhor se a gente se juntar. Não pense com essas mudanças climáticas, com tudo isso que está agindo, isso vai afetar todos nós. Não acho que nós estamos dentro com a bolha, não. Então, tudo isso é um conjunto de luta e de sonho, né? E o Najunto faz parte desse sonho do mundo melhor. Muito obrigado ao Najunto. Queria
começar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui e mais esse momento com o Najuc, né? A gente já teve outros, a gente teve a oportunidade de dialogar com os colaboradores e resistentes, né? Que vestem a camisa tão bonita do Najuc, né? A logomarca tão representativa, né? E também orientado, como o Francisco falou, né? Pela professora Lígia, pelo professor Milton, que está aqui também, e que tem dado uma contribuição importante para que essa história tenha uma continuidade, né? 30 anos não são pouco tempo, né? Não é um tempo, é um tempo bem representativo, né? 30 anos de estruturação, de existência, né? De atuação. E eu considero que a história da Vila Vicentina, Dona Fátima, ela é uma ilustração prática, ela é um exemplo prático dos conflitos que envolvem a sociedade, né, nesse nosso contexto contemporâneo. E é isso, né? Eu acho que as categorias que têm a ver com a reflexão entre essa relação entre as assessorias e a luta popular, nessa caminhada das comunidades, na vivência das comunidades, tem a ver com alguns conceitos fundamentais que acabam influenciando a realidade do mundo, né? A questão do saber, a questão do poder, a questão do direito, a questão do Estado. Compreendendo que a gente está numa sociedade desigual, com disputas de interesses bastante acirradas, que vem de uma tradição escravocrata, de um país colonizado, violentado desde a sua origem, né, identitária, enquanto Brasil, e que isso, obviamente, tem repercussões históricas até hoje no modo como as pessoas têm acesso à moradia, à terra urbana, ao direito à cidade, né? Então, eu acho que o debate entre o saber, como ele é reconhecido, como ele é valorizado, distribuído na sociedade, e ele se repercute na técnica da vida, né? E no compartilhamento do conhecimento, tem que ser entendido dentro dessa construção da sociedade que nós somos. A mesma coisa em relação ao poder, né? O poder judiciário é um dos poderes fundantes da estrutura do Estado, né? E tem rebatimentos práticos, né? Tanto em termos do judiciário propriamente dito, como também no poder executivo, né? Que tem os seus departamentos jurídicos, tem as suas propostas legislativas, a mesma coisa em relação ao poder legislativo, né? Tem uma estrutura de direito que é oferecida à sociedade e fundamenta as decisões práticas, né, da distribuição do direito na sociedade e que isso repercute em a gente considerar determinadas comunidades irregulares que precisam de um direito adicional para que aquelas comunidades possam continuar vivendo, né, de uma forma legitimada, né, e outras que já parte de um pressuposto de um lugar privilegiado do ponto de vista do direito que já está assegurado, já está garantido. Então, tem essa questão que faz parte dessa nossa reflexão, que o Francisco colocou de uma maneira muito forte, né? A Cícera também, e a Dona Fátima trouxe um exemplo concreto da Casa Vila Vicentina, né? E tudo isso, né, Dona Fátima? Assim, ou seja, como é que o Najuc, sendo uma estrutura ainda de estudantes em formação, como é que ele pode ser fortalecido
para que esse saber, que tem um lugar importante na sociedade, seja colocado a serviço de comunidades como as nossas, né, periféricas, onde vive a população pobre, ameaçada, inserida, digamos assim, de uma forma desfavorável dentro da distribuição do poder, né? Como é que a gente fortalece o poder popular? O poder popular que faz com que a gente tenha uma capacidade de influência dentro da luta para garantir a nossa sobrevivência. Então, é muito bacana, né, a gente estar construindo espaços como a Frente de Luta por Moradia Digna, a Rede de Delícia da Bom Jardim, o movimento dos conselhos populares, né, que procuram dialogar com essa força popular e, ao mesmo tempo, atrair parceiros, apoiadores que representam esse saber, né, e que tentam influenciar a estrutura do Estado para que ela seja menos injusta, para que ela distribua mais direitos do que opressão, do que repressão, do que despejos, do que desmonte de comunidades, de pessoas que estão tentando sobreviver nesse contexto conflituoso. Então, eu acho que inicialmente é isso, né, o que eu queria trazer aqui para a gente dialogar. Ok, e terminando essa primeira rodada assim, de perguntas, a gente queria propor uma segunda e depois, claro, conversar, abrir para quem quiser, né, interagir. Mas a gente pensou até pelo tempo, né, se conseguimos 5 minutos, assim, mais enxuto que puder. 2 perguntas. A partir da realidade de vocês, né, das EIs, Bom Jardim, Vila Vicentina, Planalto Psi, quais são os maiores desafios que vocês notam? Quais são os maiores problemas? O que eu noto assim que é latente, está incomodando mais? E já quase que linkado a isso, o que é que eu acho que resolveria? O que é que eu acho que seria bom, que seria útil? E aí não tem resposta certa ou errada, né? Mas a gente queria ouvir vocês, né? Ouvir como é que percebe isso. Acho que podemos seguir a mesma ordem ou então ir voltando, ver como é melhor, né? Então isso, quais são os maiores desafios e o que eu acho que seria bom, seria útil? No nosso caso, lá na Vila Vicentina, eu acredito que o poder público não tem interesse nenhum em legalizar a Vila Vicentina. O poder público tem interesse em negociar com o capitalismo, passar a Vila Vicentina na frente e a gente que se dane. A nossa preocupação é só esse, que não existe interesse. Nem tombar como patrimônio histórico definitivo, porque ela está tombada desde novembro de 2016, mais ou menos, provisoriamente, e até hoje não saiu definitivo. E como os ex, nós fomos das 10 a que mais sofreu, a que eles mais marcaram, tanto para escolher quem era que ele ia fazer o nosso PIF, eles colocaram para o IFCE, e eu, na minha humilde opinião como leiga, não acredito que eles não soubessem que o IFCE não poderia fazer o PIF. Eu não acredito. Eles queriam ganhar tempo para alguma coisa. Aí depois, para quem que eles jogaram para fazer o PIF? O IPLANFOR, o Instituto de Planejamento da Prefeitura. Ou seja, foi a pior opção. E esse PLANFOR, depois de toda a luta para concluir o plano, o PIF, passou os outros planos, os outros PLCs foram para a Câmara. O nosso foi 21 meses após. Isso agora, mês passado. E só foi por conta da luta das assessorias, das comunidades, dos escritórios jurídicos, só foi por isso. Tá entendendo? Ou seja, o nosso problema é um só. A prefeitura não tem interesse nenhum na Vila Vicentina de nenhuma forma. Nenhum. Inclusive, atualmente, houve um processo aí que eu não sei explicar juridicamente, que ela própria disse que não tinha interesse na vila, em regularizar a vila. Nosso problema é esse. Acho sim que os desafios são a garantia de direitos, né? É incrível como a gente vive lutando para a gente ter direito a ter direito, né? Eu estou falando assim, não só em relação às ex-Planalto Psi, mas em relação à questão de você morar bem.
de você ter políticas públicas que possam atender a comunidade, a cidade de Fortaleza, porque tanto privilégio para alguns, né, poucos, e uma falta de atenção para a grande maioria que eles chamam de minoria, né? Então, assim, os desafios, né, são esses que a dona Fátima colocou. As gestões, com licença da palavra, criar vergonha na cara e respeitar as pessoas que estão nos seus territórios lutando por garantia de morar bem, porque é um direito. É um direito eu ter uma casa. É um direito, próximo da minha casa, eu tenho uma escola, eu tenho um posto de saúde, eu tenho um local onde posso ter lazer. Porque se você for no Planalto Piscina, a gente não tem. Né? A gente não tem nada de lazer. E tem o Cuca, mas infelizmente, para a nossa comunidade, agora é muito difícil devido a essa questão dos territórios, da questão da violência, né? Porque a gente não pode ir para o Cuca. Então a gente não tem lazer, né? Então, assim, é isso que a gente luta. A gente quer o direito de morar bem, de ter uma segurança de qualidade, porque, a meu ver, segurança não é encher um bairro de polícia, de helicóptero, e ter a insegurança, porque tem esse tipo de segurança que não traz segurança, traz insegurança. E eu acredito, né, que o direito, né, que todos nós temos é viver dignamente, sem estar esmolando nada para ninguém. Para ninguém. Então, acho que o desafio maior diante dessa sociedade é o direito ele ser respeitado para uma vida melhor e mais digna. Eu acho que a Cícera é uma parte já colocada, né? Um dos grandes desafios para implementação das leis são os PLCs, né? São os projetos de leis complementares que cada lei tem, né? E organizam o território, as áreas que têm que ser aprovadas. E esses PLCs estão na Câmara de Vereadores há 2 ou 3 anos, né? Em dezembro de 2020 entraram os 9. Pois O nosso é, entrou no no 9, passado. a Vicente só entrou 21 meses depois. há um mês agora que entrou. Então, não é o falta, não é um problema jurídico, não é falta de vontade política. Né? E os PLC já foi feito junto com a UFC, com a UES, com a Unifor, com o Transfor, né? Então, esses projetos estão lá na Câmara. Só para ter uma ideia, eu faço parte do OA. Olha como tem vontade política. OA é o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. É o conselho que organiza a política nacional de Fortaleza. Eu sou conselheiro pela frente. O ano passado, a Habitação, né, o presidente do conselho é o presidente da Habitação. Ele criou a lei, a REURB, né? Eles criaram a lei com 150 artigos, né? E essa lei foi aprovada na Câmara no prazo de 1 semana, 150, né? E os PLCs, que são bem pequenininhos, né? Há 3 anos, ou seja, falta de vontade política. E vai dizer que algo importante nosso é a nossa resistência, entendeu? Essa é a nossa força, né? É a nossa organização conseguindo de troncos e barrancos, nós estamos juntos lutando, né? E isso é que faz a gente continuar na luta e sonhar com o nosso direito, com nossa regularização fundiária, né? Políticas públicas para o Planalto. Então, assim, os desafios são esses.
mas nós temos a nossa luta, o nosso sonho, a nossa resistência, e o Nós Juntos faz parte dessa resistência. Ele é vamos dizer, é um fermento na massa, na resistência, né? Então, mais uma vez, o papel importante dos professores da universidade incentivam o MAJU, o AJU, o arquiteto e outros instrumentos desses, e fazer essa interação com a comunidade, com a luta pelo direito. É um papel político, a universidade também tem um papel político, é um papel democrático, né? E é isso, a nossa resistência é um ponto muito importante. E vocês, professores e alunos, são parte dessa resistência da nossa comunidade, para ver que um dia o nosso sonho ser realizado. É isso. Deixa eu ver se eu acrescento mais alguma coisa, né, Francisco? Desafio não falta, né? A gente tem um desafio que é o seguinte. A gente está no processo de renovação dos conselhos gestores das EIs, né? Então, tem o desafio da gente recompor os conselhos gestores das EIs. Os primeiros conselhos eleitos foram eleitos em 2018, aprovaram os planos, né, os planos integrados de regularização fundiária, e tiveram os mandatos prorrogados por conta da pandemia. Então, foi um tempo enorme, né? Em 2018, agora que vamos passar por renovação. Então, houve em alguns contextos um desgaste, né, desse processo todo, a morosidade da prefeitura foi desgastando um pouco. Então, a gente tem um desafio de renovar esses conselhos com novos conselheiros dispostos a lutar, né? E um outro desafio a gente está em plena revisão do plano diretor, né? E às vezes ela é vinculada ao plano diretor. Então, parece já uma coisa dada, né? Mas, na verdade, às vezes só entraram nos planos diretores da cidade em 2009. Antes de 2009 não havia menção às vezes. Então, foi uma conquista do plano diretor de 2009 essas 45 Zs, mais algumas de Zs de vazio e Zs de conjunto habitacionais, né? Antes disso não havia. E a gente quer que isso continue e que seja ampliado, porque na verdade Fortaleza tem mais de 800 assentamentos precários, que hipoteticamente poderiam se tornar Zs ou não, né? Dependendo de como a gente compreende isso. Então, a gente tem a garantia, no caso das Zs, de renovar os seus conselhos, né? E no caso mais geral da cidade, de que o novo plano diretor continue apostando nas leis como instrumento de efetivação do direito à cidade, né? Então, são dois desafios aí, né? Além de toda essa questão de que você planeja uma solução compartilhada entre a universidade, os moradores e a prefeitura para resolver determinada situação urbanística de um território, no caso às vezes, a gente quer que aquilo que a gente planejou seja executado, tenha prioridade no orçamento público, né? E esse é outro grande desafio, da gente garantir que o que foi planejado nos PIBs seja considerado nas políticas públicas, se transforme em realidade, né? Então, eu apontaria esses três aí para a gente continuar lutando. Muito obrigada pelas falas, pela contribuição de vocês. É notório, e ao ouvi-los, né, assim, a gente já consegue perceber muita coisa. Acho que quem já teve a experiência
formação, de alguma participar de alguma roda de conversa, seja no Maju, seja no Caju, bebe nessas fontes da assessoria jurídica popular, consegue perceber pelas falas deles, né, que muitos dos nossos princípios, né, dos nossos valores, daquilo que norteia teoricamente e a nossa prática, atravessa, né, cruza os nossos caminhos, a gente se encontra nesse ponto em comum. Esse ponto em comum, ele não parte da nossa abstração, ele não parte dessa abstração dentro de sala de aula necessariamente, ele parte parte principalmente dessa realidade, né? Quando a gente começou a mesa, a gente quis trazer justamente a fala dos moradores como algo que permeia toda uma atuação em assessoria jurídica popular. A fala vem desse lugar, né? Vem desse território e compreender a força e o poder que vem dessa fala, né? Que vem desse saber. E que a partir dessa troca que a gente percebe que se dá de fato um processo que passa pela assessoria jurídica popular e passa também transversalmente, também toca em vários pontos na educação popular. E enfim, um processo dialógico, né? Aquilo que fala o Paulo Freire, tanto nos ensina, né? Uma fonte também muito preciosa, uma fonte teórica muito preciosa para a assessoria jurídica popular. E outro ponto que é bem presente na fala de vocês, né, quando tratam das suas trajetórias, em especial em relação ao direito à moradia, ao direito à cidade, é como a matemática e as leis estritamente consideradas não dão conta da realidade. A complexidade da vida é dinâmica e atende a interesses, né? Então, há uma disputa. O território da cidade, ele é, sim, um território de disputa e a gente se coloca, quando a gente se coloca aliado dos sujeitos que estão sofrendo as violações, as principais violações, a gente se coloca nessa disputa, se posiciona, que também é um debate importante de ser trazido sobre o olhar da assessoria jurídica, porque os militantes em assessoria jurídica, eles se posicionam quando o direito se pretende, muitas vezes, há uma visão mais imparcial, né? E é importante a gente ter consciência desse processo de posicionamento, né? Que ele é necessário revisitar realmente as nossas teorias, mas partir principalmente disso que foi falado aqui, do que está dentro desse cenário urbano da cidade, e mais de uma forma muito mais macro, né? Do que está dentro da nossa sociedade, nas disputas por direitos de diversas outras ordens. A gente trouxe o direito à moradia, porque a tônica que está no projeto de extensão do Maju, que assim, há muitos e muitos anos, eu posso falar disso porque já fui majucana e em outras épocas, também vivemos muito de perto a dinâmica da cidade, que não deixa de ser a dinâmica, quando a gente pensa que a nossa faculdade está no centro de Fortaleza, né? A gente realmente é atravessado muito pela urbanidade, então faz muito sentido. Então, agradeço profundamente as falas, e mais do que isso, agradeço as nossas alianças, né? Uma das coisas também faladas, outro ponto que eu esqueci de falar, mas que também as fontes primárias, assim, as nossas bases teóricas e práticas da assessoria jurídica são as alianças, né? Muito do que foi falado aqui também é muito dessa solidariedade, do que é essa rede mesmo de resistência, né? Se organizar politicamente, tomar o mesmo posicionamento também envolve partir para uma movimentação, para a organização. Eu acho que as frentes de luta, os movimentos sociais estão aí, e a gente, enquanto assessoria jurídica, também se posiciona ao lado desses grupos, né? Tomar posição também se envolve se solidarizar e se movimentar, não é ficar, né? É sair da faculdade, do território e também se engajar estrategicamente com organizações, com sujeitos políticos da cidade. Muito grata mesmo pela fala e agradeço todo mundo também que ficou até agora. A gente agora vai passar a fala para outra. Na verdade, vamos abrir, né? Então, gente, só para otimizar o tempo, né? Duas perguntas, no máximo, se alguém quiser, perguntas assim mais direcionadas para um dos palestrantes, se tiver alguma. E aí, no máximo duas, você pode direcionar. Tem alguma pergunta? Só não pode pedir dinheiro emprestado. Nós Só somos não a vai música pedir do sul. emprestado. Né? Nada? Qual o processo para você se tornar liderança? Fazer isso. Deixa eu só reproduzir. Como foi o processo para eles se tornarem as lideranças? Ou ativo?
Ok, o processo para se tornarem lideranças. Aí se puderem rapidinho, para a gente também não se prolongar muito, tá bom? No meu caso, né, lá na vila, como eu já vinha de muito tempo, né, já agregando as pessoas e lutando por ela, quando surgiu essa possibilidade de ameaça maior, né, que houve esse apelo da mídia, as pessoas, devido à minha forma de agir, me encabulo, fico meio sem jeito para falar. Mas, normalmente, quando é para resolver as coisas, eu tenho muita facilidade, graças a Deus, tanto de memória, como de escrever, como de me direcionar às pessoas. Tenho assim, uma facilidade de comunicação muito grande. Não de um público grande, assim, de frente, como eu estou com você, para mim não é muito legal, não. Mas eu tenho muita facilidade para resolver coisas, inclusive envolvendo a comunicação, né? É tanto que o meu apelido lá na vida foi uma coisa assim, como é que a gente chama? Normal, natural. É tanto que o meu apelido lá dentro da vila é Capitã. Capitã. Aí hoje eu brinco, eu digo que eu sou capitã, delegado e presidente. Assim, né, eu comecei muito jovem, né, na Aerolândia, com a questão de grupo de jovens, né, voltado muito para as SEBs, as comunidades eclesiais de base, né, assim, sobre essa questão de uma igreja mais inserida, né, na realidade do povo. E assim, eu como mulher, né, estar no movimento de luta, lutando não só pelo meu direito, mas pelo direito de cada um, principalmente visando a questão da mulher, né? Porque lá também a gente trabalha muito essa questão do empoderamento feminino, né? Da luta e da garantia do direito da mulher de se ter uma casa e de ela conseguir mesmo, né, ser a liderança da sua própria vida. Então, assim, eu estou aqui, eu não me considero uma liderança, eu me vejo como uma pessoa, né, que está nesse mundo, e eu vejo muito isso como uma missão na minha vida. Né? Para mim é uma missão. Né? Eu estou aqui para me ajudar. Eu acredito muito que a gente só se salva no coletivo, ninguém se salva individualmente. A gente não pode mais pensar assim, nessa realidade pós-Covid. Ou a gente se junta, ou a gente não vai muito longe. As palavras assim, não me considero liderança. Nem palestrante. Eu me considero militante, um cidadão comum precisa contribuir nesse mundo para melhor. Então, não é fácil. Às vezes você pensa que tudo que você faz parece que é em vão. Né? Eu não tinha nem o cabelo branco, né? Quando eu estava lá defendendo a Constituição de 88, né? A gente estava fazendo lutas, né? E aí eu entendo isso. Que a militância, ela aparece de várias formas, né? Para tentar a gente, a partir dos nossos sonhos, de um mundo melhor. Na minha mente tem uma coisa assim. Eu acredito que o mundo será melhor quanto menor o padece acreditar no menor. Né? Ninguém pode sonhar só. Tem aquela frase bem bonita, né? Tem aquela sonho que se sonha só é um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Não tenha dúvida, vou participar mais novos do que eu, são jovens, também são jovens, né? De coração, tem importa que vocês têm que colocar o tijolo de vocês para o mundo ser melhor. Não tenha dúvida. O mundo só vai ser melhor se a gente colocar o nosso tijolinho. Essa parede aqui tem quantos tijolos? Se eu não colocar o meu tijolo, vai ficar um buraco nessa parede. Se
se eu não colocar como profissional, como advogado competente, mas responsável pelo mundo novo, nós vamos afundar o barco. Né? A nossa, como diz o Papa Francisco, essa a terra é a nossa casa comum. Todos nós temos o dever de cuidar dessa casa. Né? Os advogados, né? A mãe de família, as mulheres, todos nós temos que cuidar. Então, a minha liderança, bem que tem direito de liderança, né? É um serviço. Né? E eu estou como missão, né? E tem coisas ruins e tem coisas boas, tem desafio, tem o ônus e tem o bônus, né? Mas, como eu disse, se a gente não colocar o nosso tijolo, o mundo não será melhor. E aí eu termino com esses terremotos, não, lá no Havaí, tem tudo. Eu não me esqueço que um rapaz falou, ele disse, eu pensava que quem ia ver as mudanças climáticas eram os meus netos, mas eu estou enganado. Eu estou sentindo as mudanças climáticas. Então, nós temos a responsabilidade. Vocês, alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, têm que ser bons alunos, competentes, mas vocês têm que ser cidadãos do mundo para transformar essa realidade num mundo melhor. É isso. Até a pergunta. Obrigado. Está aí, liderança. Não, olha só. Assinamos embaixo, né, Rogério? Eu acho que, na verdade, ao longo da vida a gente vai tendo oportunidades de experimentar determinadas tarefas, né? Digamos assim, cumprimento de determinadas tarefas. E aí, isso, em determinadas circunstâncias, pode te colocar num lugar representativo, num lugar supostamente de liderança, né? Mas não é uma situação, digamos assim, inata, é uma situação muito mais histórica, contextual, né? E alguns exercícios durante a vida podem ajudar a gente a desenvolver determinadas habilidades. Inclusive, por exemplo, eu escuto as lideranças do Grande Bom Jardim, né, da ocupação do território da década de 80, é um processo um pouco diferente da complexidade do mundo hoje, né? Assim, eram comunidades que estavam se estabelecendo, que lutavam pela moradia, pelo transporte público, pela água, pela energia elétrica, e era bem mais fácil identificar o sujeito que liderava aquele grupo. Na sociedade, pautas bastante diversificadas, que às vezes até é difícil haver uma aproximação de movimentos, uma coalizão ampla, né, de forças sociais. Isso é bastante complexo, né? As lideranças feministas, movimento negro, né? Movimento, enfim, do sem terra, do sem teto. Como é que dialogam isso com os movimentos das comunidades, né? É um desafio o movimento sindical, o movimento estudantil. Então, assim, na universidade, por exemplo, se você faz parte de um grupo como o NAJUC, é bem diferente de um estudante que não se engajou em nada, né? Então, automaticamente, quando você entra em um grupo, você vai desenvolvendo determinadas habilidades e isso vai te colocando em funções estratégicas, né? Para assumir determinadas tarefas. E isso vai desenvolvendo o que supostamente poderia ser chamado de liderança, né? Mas, na verdade, a nossa luta das vezes foi muito isso, né? Assim, a gente estava querendo ver uma coisa acontecer. Temos esse espaço da frente de luta por moradia que facilita que a gente converse, dialogue, pense estratégias coletivamente
Isso vai criando um diferencial para uma capacidade de influenciar, né, socialmente, mais ou menos por aí, né? Na universidade a gente tem a oportunidade de disputar o centro acadêmico, né, fazer essa questão, os diretórios centrais dos estudantes, são experiências que te agregam, né, na tua vida e que, em outros contextos, essas habilidades, esses exercícios vão te ajudar a assumir com mais facilidade determinadas tarefas. A questão da comunicação, que a dona Fátima falou, né, capacidade de se comunicar, de interagir, né, utilizar as redes sociais hoje em dia. Então, é um conjunto de fatores que ajudam a que determinados sujeitos assumam um protagonismo ou tenham uma capacidade de expressão social um pouco diferenciada em relação a outros, mas, na verdade, tem todo um conjunto de experiências, pequenas experiências coletivas, pequenos grupos, pequenas que vão consolidando um sujeito, né, digamos assim. E aí, gente, o nosso agradecimento, né? Eu acho que, falando quase por todos, né? A gente se enriquece muito com a fala de vocês. A gente estuda leis, estuda direito, mas vocês são os grandes especialistas de verdade, né? Porque estão nessa realidade. Então, a gente traz assim uma palavra de agradecimento pela fala de cada um. E, embora tenha assim uma convergência, né? Mas cada um traz a sua riqueza. E um agradecimento também a todos que puderam estar aqui presentes. Acho que o encontro acontece também a partir da disponibilidade de quem se coloca, né? Vocês se colocaram para estar aqui. Então, nosso agradecimento especial para isso. E para fazer o fechamento, a gente vai convidar o professor Hilton, não é isso? E ele vai falar um pouquinho para a gente. Boa noite. Eu sei que o horário já não favorece muito processos epistêmicos, né? Começa a bater, né? Comissão do combinado, né? Mas antes de eu falar, eu queria só dar um recado do dia. Primeiro vai ter a apresentação dos trabalhos da manhã, às 13 horas, presencial e online. E a mesa de encerramento às 18 horas. Tema da JUC, Brasil de crises e desafios para a construção da assessoria popular. Então, da manhã, então aqui, encerramento e a distribuição também das canecas, né? Agora, na mesa, nosso agradecimento, né? Para que a gente não leva a caneca no futebol, leva aqui, né? Bom, eu queria falar da minha imensa satisfação de vê-los aqui. Acho que são prenúncios dos novos tempos, né? Há muito tempo a faculdade de Direito não tinha essa possibilidade. A Carolina, que está aqui, a aluna, tem uma grande admiração, ela sabe melhor do que ninguém, né? Como é difícil a vida da faculdade de Direito em relação ao processamento do saber crítico, né? Há ainda um dogmatismo imperante, fechamento de perspectivas, quase uma obtuosidade, né, no sentido de saber pensar para fora das caixinhas das formas jurídicas. Não que a forma não seja importante, mas a forma vale também pelo seu conteúdo e pela sua finalidade. Né? Então, eu queria agradecer muito a galera que está aqui, né, a Cisco, a Cissa, mais tem o Rogério, a Fugir a Fátima, né? Eu acho que é um processo que a gente aprende muito, eu sou professor, mas a gente não aprende a lidar aqui com conflitos. A formação do jurista ainda é uma formação alheia à chamada normalidade social. Então, as pessoas estudam os códigos e não estudam a vida. Estudam o processo
dissesse, olha, o verdadeiro direito, foi muito feito por Francisco, é o que vem das ruas, emerge das ruas, como dizia o grande José Beraldo Souza Júnior. Né? O que faz o direito de ganhar compreensão é o momento em que as pessoas vivem arraigadamente. Não adianta ter uma Constituição avançada se nós não tivermos processos políticos, processos materiais que façam a Constituição valer. Então nós precisamos saber disso. Nós não podemos ser platônicos, não só quando a Perurânio das Novas. Nós temos pessoas que conhecemos a realidade, conhecemos o que acontece na favela, o que acontece na especulação urbana. Não adianta ter uma gramática de direitos bonita se nós temos um bloqueio desses direitos valores. E o pior, o bloqueio que muitas vezes é potencializado pelas cabeças dogmáticas, que são incapazes de pensar a realidade de maneira crítica. Eu muito agradecer. Eu quero ver da próxima vez aqui se a gente enche esse teatro, e a gente faz com que os alunos comecem a levar isso a sério. Porque não é só poesia abstrata, isso é direito. Direito é basicamente o direito que decorre das ruas, é um direito inventado. Nenhum direito nasceu da cabeça ou das revoluções intelectuais, nasceu como consequência de movimento. Referência da Revolução Francesa, na Revolução Russa, referência da Revolução Americana, e assim todos os nossos cotidianos. Quem inventou a Constituição de 88? Quem acompanhou o processo constituinte, nós alguns aqui acompanharam, sabem que foi o povo mobilizado. O movimento indígena, foram os bancários, foi o MST, foram os docentes, foi o movimento LGBTQI. Se não fosse isso, não teríamos a Constituição dos avanços que nós tivemos, que depois e que ainda hoje são extirpados pelos movimentos reacionários. Então, eu queria agradecer muito. Aqui eu agradeço a professora Lígia e que venham outros verões, que venham novas primaveras e que, tenho certeza, a Faculdade de Direito está inaugurando um novo ciclo. Nós vamos sentir a justiça. Eu acho que falta essa dimensão estética, sentir. É só pela cabeça, sentimento. Muito obrigado.